Fala pessoal, Marques aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre eletrodinâmica. Então, o que é a eletrodinâmica? Primeiramente, a gente está saindo da eletrostática, que a eletrostática é o estudo das cargas em repouso, e estamos partindo para eletrodinâmica, que é o estudo das cargas em movimento. Certo? Então, eu sou o professor Marques Cruz e a gente vai iniciar mais um vídeo aqui com vocês. Então, vamos iniciar com o princípio da eletrodinâmica. Então, para que haja o movimento de uma carga, ou seja, para que uma carga se movimente, para que haja uma condução da corrente elétrica, da eletricidade, é necessário que essa carga seja submetida a uma diferença de potencial, comumente chamada de DDP. Conforme é mostrado na figura, nós temos aí as cargas se movimentando, então para que isso aconteça, é necessário que haja uma diferença de potencial. E aí, nós vamos ter uma coisa que é a chamada tensão elétrica. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos é denominada tensão elétrica. Então, essa tensão elétrica ela pode ser representada pela letra V, pela letra U ou pela letra E, dependendo da situação. Geralmente, em livros de ensino médio regulares, vão chamar por U, que é uma coisa muito comum nos livros de física. Já na parte mais técnica, como eletrotécnica, informática, eletrônica, cursos que utilizam desse conhecimento, eles vão usar o V. E quando você vai tratar nos livros mesmo, como exemplo, como baterias e coisas do tipo, vai ser usado a letra E. Mas todas as letras estão simbolizando a mesma coisa, que é a diferença de potencial. A gente vai ter aí, eu estou mostrando dois exemplos. A gente tem aí uma fonte de alimentação na esquerda, com VB e VA. O VB ele está demonstrando aí o maior potencial e o VA o menor potencial. Então a gente vai ter aí que VB é maior do que VA em ambos os casos, tanto na fonte de alimentação quanto quando a gente tem um dispositivo aí da figura um pouco à direita. Percebam que a gente tem uma seta que está indicando daqui do menor potencial para o maior potencial. Então essa seta ela vai indicar sempre onde está o maior potencial, tanto aqui na fonte de alimentação quanto no dispositivo. Então a gente vai ter que para cá, isso aqui está representando uma fonte contínua, mais e menos, aqui a gente tem uma polaridade. A tensão como eu falei, nesse caso aqui a gente tem uma fonte contínua, então vai ser representado pela letra E. Nesse caso aqui em específico, quem é essa diferença de potencial? VB menos VA, ou seja, o maior potencial menos o menor potencial. No lado de cá, a gente tem, não é mais nesse caso, aqui é um sinal de positivo e negativo. Desse lado de cá, nós temos simplesmente uma polaridade que vai indicar maior potencial e menor potencial. Quem é esse potencial V em cima do dispositivo? Vai ser VB menos VA também, ou seja, o maior potencial menos o menor potencial. E aí a gente já pensa o que é uma corrente elétrica, porque nós vimos que o potencial, quando ele está sobre um material, ele vai fazer com que haja um fluxo de elétrons naquele material. E esse fluxo de elétrons é a corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons. Então, quando você aplica uma diferença de potencial num condutor metálico, você vai ver que os seus elétrons livres vão se movimentar de uma forma ordenada no sentido do potencial maior para o menor, assim como a gente já havia visto aqui, sempre no sentido do maior potencial para o menor potencial. Então, a gente vai ter uma definição aí matemática do que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, matematicamente falando, é igual a ΔQ, variação da carga, dividido por ΔT, variação do tempo. A corrente elétrica é dada em ampere, e ela é dada, se você for analisar dimensionalmente, em coulombs por segundo, certo? Então, como eu coloquei aqui, ampere igual a coulomb por segundo, né? Em termos de unidade, a gente vai ter aqui coulomb e segundo, lembrando que o S de segundo é um S minúsculo. Então, a gente já começa a pensar um pouco sobre o que é corrente contínua, já até deu uma leve pincelada, e o que é corrente alternada. A gente vai ter basicamente uma definição muito simples, que é uma corrente contínua. É um fluxo ordenado de elétrons que segue somente o mesmo sentido. Então a gente vai ter aqui, nesses que eu estou mostrando aqui na apresentação, essa linha vermelha está representando um sinal que não está mudando a sua polaridade em função do tempo. Então ele é um sinal contínuo.
Esse sinal azul aqui, que é um sinal pulsante, ele também é contínuo. Por quê? Porque ele não muda sua polaridade ao passar do tempo, né? Então, ó, ele é sempre positivo, ele está sempre acima do eixo X, que no caso aqui é o eixo T do tempo. Então, esse sinal vermelho é contínuo, esse sinal pulsante aqui também é contínuo, porque não muda sua polaridade com o tempo. Aí a gente tem esse outro sinal aqui, que é o sinal verde, que está representando uma senoide, que é o mesmo sinal que a gente vai ter na tomada. A nossa tensão ela vai ter esse formato aí. No caso da tensão da tomada, aqui no lado do Nordeste, a gente tem 220 volts e uma frequência de 60 Hz, que é quantos ciclos por segundo essa corrente faz. Essa tensão é a corrente que vai seguir a mesma frequência. Então, a nossa tensão ela muda a sua polaridade 60 vezes por segundo. Então, é até um erro comum a pessoa dizer onde é o positivo e o negativo aqui dessa tomada. Na verdade, não existe positivo e negativo, porque os dois eles vão ficar alternando entre positivo e negativo 60 vezes por segundo. Então, qual é a forma correta de se chamar? É fase e neutro. E geralmente no meio tem o terra, certo? Então, a tomada tem fase e neutro, não é positivo e negativo. Positivo e negativo é em fontes. E aí a gente vai ter uma outra forma de sinal aqui, que é um sinal variável. É um sinal que está mudando o seu valor e que está mudando também de polaridade. Mas ele mudou só uma vez, então vai se chamar de variável. Se ele fica mudando constantemente entre positivo e negativo, ele vai ser um sinal alternado. Se ele se mantém sempre em positivo ou sempre em negativo, ele vai ser um sinal chamado contínuo. Tanto para a corrente quanto para a tensão. Então, a gente viu aí, basicamente, os principais tipos de corrente, né, uma abordagem bem rápida, e agora a gente já vai para um exercício aqui, vai falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Nós vimos o seguinte, que a fórmula da corrente é assim, ó, I é igual a ΔQ sobre ΔT. ΔQ é a variação da carga, ΔT é a variação no tempo. Só que ele não deu aqui, o enunciado não nos forneceu diretamente quem é essa variação na carga. Ele deu o número de elétrons. Mas nós sabemos que Q é igual a N vezes E. Então a gente pode dizer que a nossa corrente é igual a N vezes E dividido pelo tempo, a variação do tempo. Então vamos fazer aqui. Ele quer saber qual é a corrente, né? Então I vai ser igual a N, que é 2 vezes 10 elevado a 20, vezes E. Quem é o E? Foi fornecido aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron. Isso aqui dividido pelo tempo. E o tempo foi dado, que é 4 segundos. Então, quem é que vai ser a minha corrente? A minha corrente vai ser 2 vezes 1,6, vai dar 3,2, vezes 10 elevado a 20, vezes 10 elevado a menos 19. Conserva a base, subtrai, soma os expoentes, 20 menos 19 dá 1. E aqui embaixo eu tenho um 4. Então, o meu I vai ser igual a 3,2 vezes 10 é 32, dividido por 4 vai dar 8. Então, minha corrente é 8 ampere. Pronto. Agora a gente vai para um segundo exercício. Pronto. Então, nós vamos agora para um outro exercício que vai dizer o seguinte. Ó. Pela seção transversal de um fio condutor, passou uma corrente de 2 mA. Então, aqui já está fornecendo a corrente. A corrente é 2 mA. Durante 45 segundos, então. E o tempo é 45 segundos. Quantos elétrons, ele quer saber dessa vez, quantos elétrons, quem é o N, atravessaram essa seção nesse intervalo de tempo? A gente vai ter que ver duas coisas. Ó. A gente sabe que corrente é igual a ΔQ dividido por ΔT. Nós sabemos que, vou fazer aqui, o ΔQ é igual a N vezes E. Então, isso aqui vai ser N vezes E, aqui em cima. Isso aqui no lugar do Q. E dividido pelo tempo. Se eu quero saber quem é N, eu tenho que isolar o meu N na expressão. Então, se eu vou isolar o meu N, como é que eu faço? Vou reescrever o N igual. Eu vou botar logo quem está do outro lado da expressão, que é o I. E agora eu vou olhar o seguinte, quem está multiplicando e quem vai passar dividindo. Quem multiplica o N passa para o outro lado dividindo. Quem divide, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter o seguinte, N vai ser igual a I, 2 mili,
Lembrando que mili é igual a 10 a menos 3, então 2 mA, 2 vezes 10 a menos 3, vezes E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, isso tudo aqui dividido por E. Não, até está trocado aqui, né, na verdade. É dividido vezes o tempo dividido por E. Vezes o tempo, e o tempo é 45 segundos, dividido por E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N vai ser igual, já fazendo a conta, a gente vai ter 5,625 vezes 10 elevado a 17. Então, a gente vai ter aí que... o nosso N é 5,625 vezes 10 elevado a 17. Se você gostou desse vídeo, gostou do estilo de vídeo, eu queria pedir a você que se inscrevesse aqui no canal, desse o seu like e clicasse no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades do canal. Indique esse canal para outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!